Santo, 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 santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, e a terra inteira, como sempre, para sempre, está cheia da sua glória. Glória a Deus, graças a Deus. Muito boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga. Glória a Deus, é enorme e grande prazer que eu venho até a vocês da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus nesse sábado, dia 21 de setembro, o terceiro sábado do mês de setembro. Partilhar então assim com vocês, meu amigo, minha amiga, da parte do Espírito Santo do Senhor Jesus, uma série de mensagens poderosa. Essa série de mensagens, eu diria, é a nossa reação diante de algumas coisas que acontecem, que vêm na nossa vida, independentemente se a gente acredita ou não. E essas coisas que acontecem, às vezes, é para nos desestabilizar, ao mesmo tempo de mexer com a nossa estrutura. Eu vou fazer a oração e assim que eu fizer a oração, vamos então ouvir essa série poderosa, né, que o Espírito do Senhor Jesus me deu há algum tempo. É bem verdade, meu Deus, é bem verdade, meu amigo, minha amiga, que a voz do Espírito Santo ela é muito baixa e para nós ouvir ela é de suma importância que a gente esteja sempre conectado com o reino de Deus através da oração e do estudo profundo da Bíblia Sagrada. Amém? Vou fazer a oração em nome do Senhor Jesus. Eterno Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, obrigado, eterno Deus, pela tua unção, pela tua graça, pelo privilégio, Senhor Deus, que o Senhor me concede neste dia de poder ser um instrumento vivo usado nas tuas santas e divinas mãos. Haja visto, eterno Deus, que o Senhor é o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Israel. O Senhor não é Deus dos mortos, o Senhor é Deus dos vivos. O Senhor declarou na tua santa palavra dizendo o seguinte, que ainda antes que houvesse dia eu era, e não há ninguém quem possa livrar alguém das minhas mãos. Porque operando eu, quem impedirá? Ninguém pode impedir o Senhor de operar. O Senhor é o Deus grande e terrível, que guardas o concerto, a aliança e a misericórdia. Para com aqueles que te amam, guardam os teus benditos santos mandamentos. O Senhor mesmo declarou dizendo o seguinte, que levantai os olhos e vede quem fez todas essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas elas bem contadas, que chama cada uma delas pelo seu nome, e nenhuma delas pode faltar, por ser Ele grande em força e forte em poder. O Senhor é o Deus que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e quarta geração, tanto daqueles que te amam, como também daqueles que te aborrecem. A tua palavra, ela declara dizendo, eterno Deus, que mas na verdade habitaria Deus na terra. Nem os céus, até os mais altos céus, podem conter-te. Quanto mais a casa edificada por mãos humanas. Eterno Deus, toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando para o meu intermédio. Que a minha matéria humana ela seja reduzida a pó e que o Espírito do Senhor fale por intermédio de mim. Espírito Santo de Deus, Senhor Jesus, o Senhor declarou dizendo que vós não tendes necessidade de falar, mas a unção que está sobre vós, ela falará por intermédio de vós. Toma a direção destes minutos que o Senhor estará ministrando por meu intermédio. Só tenho que louvar e agradecer. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga como missionário, glória a Deus, amém e graças a Deus. Para essa nova série de mensagens poderosa que o Espírito do Senhor tem para nós, está em 4 textos da Bíblia Sagrada. 3 estão na Antiga Aliança. Para começar, o primeiro que vamos ouvir está no livro do profeta Oséias, capítulo de número 8, versículo número 6, diz o texto sagrado: eles semeiam vento e colhem tempestade, talho sem espiga, que não produz farinha e que não se produz farinha e que não colhem trigo, mesmo que eles semeassem trigo, estrangeiros o devorariam. O segundo texto que vai corroborar esse texto do profeta Oséias está no livro de um outro profeta, livro do profeta Jonas, capítulo de número 1, versículo de número 14. Então, Jonas capítulo 1, versículo número 14.
versículo de número 12. Respondeu Jonas: tomai-me e lançai-me ao mar, e o mar se aquietará, porque eu sei que é por minha causa que esta violenta tempestade veio sobre vós. O penúltimo texto está no livro de Provérbios, Provérbios capítulo número 10, versículo número 25, diz o texto sagrado que, como passando a tempestade, o ímpio desaparecerá, mas o justo permanece para sempre, eternamente. E o quarto, último texto dessa nova série está no Evangelho de Mateus. Deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Mateus capítulo número 8, versículo número 24, diz o texto sagrado que eis que sobreveio no mar uma grande tempestade, de sorte que o barco ia se afundar. Jesus, porém, dormia. Glória a Deus, e que o Espírito do Senhor Jesus fale por mim. Para essa nova série de mensagens que o Espírito de Deus iluminou meu coração e Ele quer que eu partilhe com todos vocês, a nova série de mensagens, ela tem como tema as tempestades da vida e as suas influências. A primeira parte, ela tem como tema as tempestades. Eu fui pesquisar. A palavra tempestade, ela significa agitação violenta do ar, geralmente acompanhada de chuvas e trovões, como pode ser perturbação atmosférica no ar ou instabilidade meteorológicas acompanhadas de chuvas, raios, graniços, trovões. Missionário, o que tem a ver esse tema das tempestades com a nossa vida? Nós lemos no livro do profeta Oséias, no capítulo 8, versículo número 7, tem algo interessante Deus falando através do profeta Oséias, como é que as pessoas se comportam. Ele declara o seguinte, que eles semeiam vento e colhem tempestades, talhos sem espiga, que não produz farinha e que não se semeia, ainda que eles semeassem trigo, estrangeiros o devorariam. E a tempestade é exatamente isso, meu amigo, minha amiga. A tempestade, uma coisa que nós precisamos entender sobre a tempestade é que nenhum de nós, seja cristão como não cristão, seja ímpio como justo, ninguém está ileso de passar ou de caminhar nessa vida sem ter problemas, sem ter dificuldades, sem enfrentar circunstâncias que a vida traz, independentemente se Deus ele vai realizar algo na nossa vida ou não. A tempestade, que no caso seriam as limitações, os problemas, aquilo que nós não havíamos previsto, que aparecem na nossa caminhada exatamente, simplesmente para tentar nos estabilizar e para ver como é que está a nossa estrutura espiritual, física e emocional. Nessa primeira parte nós vamos falar sobre as tempestades, já que estamos a falar sobre as tempestades da vida. Eu vou repartir a primeira parte em 3 partes que as tempestades da vida elas podem nos trazer, recapitulando que nesse caso as tempestades é tudo aquilo que tenta nos estabilizar, que são os problemas, que são os imprevistos, que são as circunstâncias que mesmo que a gente orou a Deus e Deus ele prometeu nos dar resposta sobre um certo problema, é inevitável aquilo acontecer. A primeira causa que a tempestade ela traz para nós a primeira seria a tempestades que nós causamos. Nós lemos no livro do profeta Jonas, no capítulo 11, versículo de número 12, tem algo interessante. Deus ele havia falado para o profeta Jonas ir pregar numa cidade que havia pecado contra Deus, que não queria se voltar para Deus, que era a cidade de Nínive. Jonas ele ouviu o chamado de Deus, que era para ir pregar para essa cidade. E de repente ele causa a tempestade. Como assim, missionário? Ele foge
não para ele foge da presença de Deus, tentando assim então fugir, não querer fazer aquilo que Deus ele havia dito para ele fazer, que no caso era pregar contra o povo de Nínive. E como consequência disso, Jonas ele fugiu para para um outro lugar, consultando assim os embarcadores, tentando assim fugir da presença de Deus. E por consequência dele não querer obedecer, não querer fazer o que Deus havia dito para ele fazer, Deus ele levanta uma tempestade no mar, aonde Jonas ele estava dentro do barco com alguns embarcadores, ao ponto que o barco estava aí a pique. E nesse momento de tempestade, de agitação, Jonas ele foi dormir, enquanto que os marinheiros e os embarcadores eles estavam assustados, eles não estavam a entender por que daquela tempestade. E eles tentando tirar alguns objetos do navio, do barco, que é para aliviar o barco, que é para ver se eles conseguem sobreviver. Alguns deles ele desceu debaixo do barco e Jonas ele estava a dormir. E eles foram falar com Jonas: o que está acontecendo contigo? Qual é a tua origem? Qual é a tua raça? Imediatamente Jonas ele respondeu, ele reconheceu que aquela tempestade que se levantou foi por causa dele, porque ele estava a tentar fugir daquilo que Deus havia dito para ele. Nesse caso, Jonas ele causa a tempestade, não se submetendo, não obedecendo o que Deus havia dito para ele fazer. E é exatamente isso, meu amigo. Tem pessoas que nesse momento estão a ouvir um missionário, que Deus falou com você sobre algo, sobre uma decisão importante que você tem que tomar, que você tem que fazer, que irá de influenciar a tua vida e que irá também de influenciar a vida de muita gente. Mas só que você, meu amigo, minha amiga, você se recusa em obedecer o que Deus quer que você faça. Talvez o que Deus está te mandando fazer, talvez irá de mudar a tua vida, irá de mudar a vida de muita gente. Mas se você deixar o medo te dominar e a dúvida te dominar, então você estará causando uma tempestade que irá de fazer com que as coisas não funcionem na tua vida corretamente, e você estará colocando a tua própria vida em risco. Foi exatamente isso que Jonas ele fez. Ele colocou a vida dele em risco e ele colocou a vida dos embarcadores que estavam com ele no barco. E no versículo 2 ele respondeu dizendo lá: peguem-me, lança-me no mar e as águas do mar irão de se acalmar, porque eu sei que por minha causa que essa violenta tempestade veio sobre vós. E é exatamente isso que está acontecendo. Talvez as coisas não estão acontecendo, as tempestades estão a vir na tua vida porque você causou as tempestades. Você se recusou em fazer o que Deus colocou no teu coração. Talvez que é para pregar a palavra de Deus, talvez que é para ajudar um projeto missionário, investir na obra de Deus, ou ajudar um grupo familiar, ou fazer o bem, que é para mudar a vida das pessoas. Mas você se recusa em obedecer o que Deus fala ao teu coração. Como prova disso, você estará causando a tempestade. As coisas não irão de funcionar na tua vida se você não se submeter o que Deus quer que você faça na tua vida. A primeira tempestade é a tempestade que nós causamos, se recusando a obedecer à voz de Deus. A segunda tempestade, meu amigo, minha amiga, é aquela tempestade que vem, que Deus permite, que é para testar a nossa fé. No Evangelho de Mateus, no capítulo 8, versículo número 24, tem algo interessante. Jesus ele estava com os discípulos, ele disse: olha, vamos entrar no barco e vamos atravessar para outra margem. Vamos para outro lado do mar. Só que eles ouviram a voz de Deus, eles ouviram Cristo falando que eles iriam atravessar a outra margem do mar. De repente, naquele momento que eles entraram no navio junto com Cristo, tem algo interessante. Os discípulos eles olharam para o mestre e disseram: mestre, você trabalhaste muito, fizeste muitas obras durante o dia. Nós te aconselhamos que é para você ir dormir.
E foi exatamente isso que tinha acontecido. Jesus ele foi dormir, mas Jesus ele já sabia o que poderia acontecer. Mas só que, meu amigo, minha amiga, Jesus ele sabia que uma tempestade iria se levantar no mar, mas só que Deus ele permitiu aquilo que é para quê? Que é para testar a fé dos discípulos, a fé dos apóstolos. E é exatamente nesse momento que eles estavam no mar, um vento forte agitou o mar de maneira que se levantou uma tempestade, ao ponto que a tempestade ela estava desestabilizar o barco que Pedro, Tiago e João, os discípulos eles estavam com Cristo. E naquele momento a dúvida, o medo veio no coração dos discípulos, eles começaram a clamar: Mestre, não te importas que acorde que nós vamos perecer. Só que o problema está aqui, meu amigo. Sabe por que os discípulos estavam com medo? Porque eles tinham uma fé fraca. Eles tinham uma fé completamente perturbada. Porque eles não tinham comunhão com Deus além do nome. Porque eles não conheciam a Deus a fundo. E Cristo ele sabia o que poderia acontecer. E Cristo ele havia dito para eles que eles iriam de atravessar para um outro lugar. Mas aquela tempestade veio exatamente que é para Deus testar a fé deles. Infelizmente a fé deles foi reprovada. Por quê? Porque eles manifestaram dúvida, manifestaram insegurança, manifestaram medo. Eles não acreditaram que Cristo, pela reação de Cristo dormir, isso poderia eles deixar, porque a reação de Cristo dormir significa tranquilidade. Ele estava sereno, ele estava tranquilo que eles poderiam atravessar numa outra mar, iriam de atravessar num outro lugar, independentemente se a tempestade poderia vir ou não. E é exatamente isso que acontece. Tem pessoas que são cristãs, que elas vão orar a Deus: olha, Deus, olha, me dá, eu quero, eu creio que esse ano eu vou me casar, que eu vou me realizar, eu creio que eu vou conquistar, que eu vou abrir o meu negócio, que a minha família vai se converter. E Deus confirmou no teu coração que esse ano você vai se casar, que a tua família vai se converter, que você vai abrir o teu negócio, que as coisas vão funcionar para você. Mas de repente acontece as tempestades, que é os problemas. Porque é assim, meu amigo, minha amiga, quando nós estamos a orar a Deus, quando nós estamos a pedir a Deus resposta de uma causa, nós nos esquecemos que naquele período que Deus irá nos responder, irão de vir situações que é para testar a nossa fé. E qual é a nossa reação? Será que quando vem um problema no meio do caminho, que é para nós ter a vitória, a gente manifesta dúvida, a gente manifesta medo? Isso foi também outro caso que aconteceu com o povo de Israel. Deus ele havia falado que é para o povo de Israel, que eles iriam entrar na terra prometida, que mana leite e mel, que a nação de Israel iriam de entrar. Mas só que a maior parte deles morreram no deserto. Sabe por quê, meu amigo, minha amiga? Por causa da dúvida, por causa do medo, por causa da insegurança. Deus ele quando promete vitória sobre um caso, Deus ele quando fala eu vou te abençoar, as coisas vão acontecer na tua vida, não significa dizer pelo que fato Deus falou que você vai conseguir alcançar uma vitória. Porque Deus, meu amigo, minha amiga, ele não nos explica a maneira como ele faz as coisas. Deus ele sempre nos mete no caminho complicado, que é para no meio do problema ele nos dá a vitória. É assim que Deus funciona. Porque ele falou para Isaías dizendo o seguinte, que olha, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos são os vossos caminhos. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. As tempestades elas sempre vão aparecer, independentemente se Deus vai te responder ou não. Deus ele permite, já nesse segundo, no primeiro ponto, é a tempestade que nós causamos, tentando não fazer aquilo que Deus nos manda fazer, obedecer aquilo que Deus nos manda obedecer. A segunda é para testar a nossa fé. Deus ele falou que vai te dar vida, Deus ele falou que você vai se casar, que você vai conseguir, mas não pelo fato de Deus te falar que não vai aparecer tempestades, que é para desestabilizar você. Mas o que você tem que fazer é a reação que Cristo ele teve. Cristo ele estava tranquilo, mas os discípulos eles manifestaram dúvida, manifestaram medo, esqueceram de tudo aquilo que Cristo havia dito que eles iriam de atravessar do outro lado. E eles começaram a gritar.
Por isso, meu amigo, minha amiga, talvez você está numa situação de instabilidade, de perturbação, porque você não conhece a Deus, você não tem comunhão com Deus, você não ora, você não estuda a palavra de Deus. Por isso que quando as tempestades vêm, você manifesta sentimento de dúvida, de medo, de instabilidade, de perturbação. Esse segundo ponto, infelizmente, a maior parte das pessoas não tem conseguido ser aprovado no teste. Porque as pessoas pensam que graça tem, meu amigo, minha amiga, conquistar, vencer, alcançar vitória, sem ter luta, sem enfrentar por problemas, sem enfrentar por situações de instabilidade, de perturbação que aparecem no meio do caminho. Deus, ele nos dá vitória assim, mas Deus, ele deixa os problemas, as tempestades virem no nosso caminho, que é para quê? Que é para testar nossa fé, que é para nos fortalecer, que é para quando a gente conseguir a vitória, falou lá, Deus me deu a vitória, independentemente dos problemas, da tempestade que apareceu, Deus, ele me deu a vitória e Deus, ele assim vai ser glorificado. E a terceira tempestade é a tempestade que vem para nos destruir. Você vê que no livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo número 25, diz o texto sagrado que passada a tempestade, o ímpio já não existe. Passada a tempestade, o ímpio já não existe, mas o justo, ele permanece firme e para sempre. O que tem destruído as pessoas tem sido as tempestades, tem sido os problemas. As pessoas que não são cristãs, que não acreditam em Deus, a vida de muitos está destruída, o sonho de muitos está destruído, porque as pessoas não conhecem Deus. É por isso que quando a tempestade vem na vida de quem não é cristão, acaba por derrubar, acaba por destruir. Mas o justo, as pessoas que são cristãs, que temem a Deus, elas permanecem. Elas não desabavam, elas não tombam, independentemente do grau que tem a tempestade. Mas o que nós precisamos fazer, que nessa primeira parte que tem como tema as tempestades, é que ninguém passa nessa vida, meu amigo, minha amiga, ileso, sem conseguir vitória, sem enfrentar a tempestade. Nós estamos acostumados, meu amigo, minha amiga, em ter, olha, o sonho da maioria, sabe o que? É conseguir as coisas, é ter sucesso, é ter vitória, sem ter esforço. Qual é a graça que tem, meu amigo, minha amiga? De conseguir vitória sem enfrentar luta, sem ter problemas, sem ter complicações. A vitória não vai ter sabor, a vitória só tem sabor de mel quando nós vencemos os problemas que aparecem no meio da tempestade. O que nós precisamos saber é que se a nossa fé não estiver alicerçada em Deus, a tempestade ela vai nos destruir. Você vê que quando Moisés ele morreu e Josué estava a chorar, Deus ele falou para Josué, levanta-te, ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. É isso que nós precisamos ser. Olha, se você quer vencer as tempestades da vida, você tem que ser forte e corajoso. Nada nessa vida é de mão beijada, querendo você ou não, querendo eu ou não, as tempestades elas vão vir na nossa vida. Mas o que nós precisamos saber é que a tempestade existe, nós podemos causar as tempestades quando nós não queremos obedecer, se submeter a Deus. Segundo, a tempestade ela pode testar a nossa fé, ou seja, quando Deus ele nos fala que ele vai nos dar vitória sobre um caso, não é pelo fato de Deus falar que você vai casar, que você vai se realizar, que você vai vencer na vida, que não vai ter complicações, porque outras coisas Deus ele não nos explica. Olha, uma coisa que me impressiona em Deus é que Deus ele é o Criador, Deus ele é soberano, ele não dá satisfação a ninguém, ele não explica como é que ele vai fazer um milagre na nossa vida. A única coisa que ele fala é que ele vai nos dar vitória, mas as tempestades vão aparecer. Mas a gente tem que permanecer sereno, calmo, tranquilo, ter a reação de Cristo, dormir. Olha, sabe aquela reação de Cristo e dormir no meio da tempestade? Sabe significa o quê? Que ele estava tranquilo, que o Pai não ia deixar ele morrer naquela tempestade. Glória a Deus. Por isso que a terceira tempestade, ela vem para nos destruir, mas ela só vai nos destruir se a nossa fé estiver alicerçada. As pessoas estão com a vida destruída, as tempestades têm destruído a vida das pessoas, mesmo porque as pessoas não conhecem a Deus, segundo porque as pessoas não querem se voltar para Deus, as pessoas vivem uma vida de pecado, as pessoas vivem uma vida de distração, mínimo problema que acontece, mínima tempestade que vem na vida das pessoas,
as pessoas elas abandonam tudo. Que tipo de cristão ou de homem corajoso você quer ser? Nada na vida é fácil, meu amigo, minha amiga. Nada vem de mão beijada. Nessa vida, sabe o que? Tem que fazer conforme Davi fez. Correr, matar leão, dar chapada no rosto de urso para conseguir as vitórias. Você vê que quando os 10 espias foram falar para o povo de Israel que a terra que Deus ele falou, eles até aceitaram, sim, verdadeiramente mana leite e mel, mas tem filisteus, tem os enaquis que são os descendentes de gigantes. Você vê que eles reconheceram a vitória que Deus havia dado para eles, que era a terra prometida, um cacho de uvas grande que era necessário 2 homens que para levar. Era uma terra que manava leite e mel, como Deus ele havia dito. Mas quando eles ouviram que lá tem gigante, que lá tem filisteu, que lá tem inimigo, eles começaram a chorar. Sabe por quê? Porque o ser humano é assim. As pessoas querem conseguir as coisas de mão beijada. Por isso, meu amigo, minha amiga, a terceira tempestade que ela vem para nos destruir, ela só destrói se você não tem a tua fé firme em Deus. Mas o que você precisa saber que Deus quer, para mim, para você e eu, a gente entender nessa primeira fase, é que ninguém passa ileso nessa vida sem as tempestades. Existem 3 tipos de tempestades que acontecem na vida. A primeira é que nós causamos, quando não queremos se submeter a Deus. A segunda tempestade é aquela que vem para Deus testar a nossa fé, como aconteceu com os discípulos. Eles se esqueceram que Cristo havia dito que eles iriam de passar por outro lado, e quando a tempestade veio, eles começaram a gritar, eles começaram a manifestar dúvida e medo, se esqueceram daquilo que Cristo havia falado para ele. E a terceira é a tempestade que vem para nos destruir, que tem atingido a vida de muitos, porque muitos não conhecem a Deus, não querem se converter, não querem ter uma vida de oração, de estudo profundo da palavra de Deus. Por isso que quando os problemas eles aparecem na vida de muitos, casamentos são destruídos, relacionamentos são destruídos, as pessoas perdem emprego, as pessoas perdem tudo aquilo que haviam conquistado. Sabe por quê? Porque as pessoas não têm a sua fé alicerçada no Cristo Redentor. Por isso, se você quer estar firme para enfrentar as tempestades, você tem que ter a fé do Filho de Deus. Amém? Espero que essa primeira parte da nova série de mensagens que nós estamos sobre as tempestades da vida nos ajude a refletir sobre as tempestades, que ninguém passa ileso nessa vida sem ter complicações. Não existe vitória de mão beijada, querendo você ou não, querendo eu ou não. Mesmo se Deus falou que vai nos dar vitória ou não, a gente vai enfrentar a tempestade. Mas por maneira a gente enfrentar, a gente está preparado, que é para quando as tempestades virem, elas não nos destruírem. Amém? Eu vou fazer oração em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Santo Deus, pela tua palavra, que ele é mais doce do que o meu. A tua palavra, Santo Deus, ele é como uma espada de 2 gumes que penetra no mais profundo do ser, a fim de fazer separação do espírito, da alma e da junta e das medulas. É apta para discernir os pensamentos do coração. Eterno Deus, que o Senhor possa convencer essa pessoa, esse homem, essa mulher, esse jovem, essa rapariga, do pecado, do juízo e da justiça, e que, independentemente que ela venha para o Senhor, ela não está ilesa de passar pelas tempestades que essa vida traz, independentemente se seja justo ou ímpio, cristão ou não cristão. Mas se ela tem a sua fé firme, alicerçada no Filho de Deus, ela irá de vencer as tempestades. Obrigado por essa primeira parte. Só tenho que louvar e lhe agradecer de coração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Se você crê, diga com o missionário: glória a Deus, graças a Deus. Meu amigo, minha amiga, arranque tudo que é entendimento. Ser cristão é um privilégio, porque você serve a Deus. E a proporção que um homem e uma mulher ele tem comunhão com Deus através da oração, do estudo profundo da palavra de Deus, ele está estruturado para não tombar diante das tempestades que a vida tem. Deus ele talvez falou que vai te dar uma vitória, mas você está a ver as tempestades estão, você está a duvidar. Não duvida, permaneça firme. O que você tem que fazer é manter a tranquilidade, manter a calma, e assim você fazendo isso, as tempestades que venham, independentemente se você aceita ou não, se eu aceito ou não,
não irão de derrubar você. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Tenham um bom final de semana. Espero estar com vocês na segunda parte dessa série de mensagens sobre as tempestades da vida. Um forte abraço. Até a próxima. Tchau.